Muito bem, amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos prosseguindo com a nossa série de mensagens. A Bíblia não diz, né? Hoje nós vamos para mais um tema, e esse tema é um tema muito polêmico no meio dos cristãos, né? Que é o famoso dinheiro, né? Uns falam que a gente não pode ter, outros falam que a gente deve ter, né? Mas nós vamos entender pela Bíblia, né? Não opinião do Amilcar. Lembrando que não estou aqui para dar para você a minha opinião, para falar o que eu penso, o que eu acho, o que eu deixo de pensar. Isso não vai fazer a mínima diferença na sua vida, né? Aconteceu em alguns vídeos que eu gravei de eu dar a minha opinião, mas apenas por dar, porque aqui eu não estou para dar minha opinião, mas eu estou para falar para você a palavra. Esse canal é um canal evangelístico e para levar a você o evangelho de Cristo. Não a minha opinião, o que eu penso, deixo de pensar. Não estou aqui para criar polêmica, né? Mas existe, talvez você já deve ter ouvido alguém interpretando esse versículo da Bíblia de uma maneira muito errada, né? A pessoa, ela fala assim: o amor, o dinheiro, o dinheiro é a raiz de todo mal. Talvez você já deve ter escutado esse ditado, mas não é isso que a Bíblia Sagrada ela diz, tá? Ela não fala que o dinheiro é a raiz de todo mal, mas lá em 1ª Carta a Timóteo, capítulo 6, está no versículo 10, a Bíblia diz que o amor, o dinheiro, é a raiz de todo mal. Sabe, meu amigo e minha amiga, uma coisa que eu sempre falo, e vou continuar falando, a Bíblia, ela tem resposta para tudo. Inclusive quando se trata de dinheiro, de coisas financeiras, né? Será que é errado o cristão ele ter dinheiro, ele ter uma condição boa para poder dar para sua família o de melhor, para poder comprar o que ele gosta, o que ele quer comprar? Tem nada de errado nisso. Não existe nenhum problema da pessoa ela ter dinheiro. Não existe nenhum problema da pessoa ela ser próspera financeiramente. A Bíblia não condena isso, mas a Bíblia ela vai condenar o apego, né? A Bíblia ela vai condenar o amor, né? A gente tem que ver e entender uma coisa, que o dinheiro ele não tem que ser o nosso Senhor. O dinheiro tem que ser o nosso servo, né? O dinheiro ele tem que vir para nos servir, não a gente para servir ele. E é isso que a Bíblia condena. Às vezes tem pessoas que ela não é o dinheiro que serve ela, mas é ela que serve ao dinheiro, né? Às vezes a pessoa, por causa de dinheiro, ela mata, ela rouba, ela xinga, briga, ela ofende, né? Ela comete diversos erros, se mata de trabalhar, né? Mente, acaba fazendo aquilo que não deve fazer, né? Se prostitui, enfim. Tem pessoas que, por causa do dinheiro, ela é capaz de qualquer loucura. Aí sim a Bíblia está condenando. Aquela pessoa que é gananciosa, aquela pessoa que é avarenta, né? Aquela pessoa que tem aquele apego ao dinheiro, é isso que a Bíblia condena. A Bíblia conta a história de um jovem, que ele era um jovem rico, que uma certa feita ele perguntou para Jesus, né? Bom mestre, o que faço para entrar na vida eterna?
Aí Jesus começou a falar para ele: você conhece os mandamentos, né? Aí o jovem ele falou: eu faço isso desde criança. Né? A Bíblia diz que Jesus o amou por causa disso, porque realmente ele fazia, ele era crente de berço. Só que faltava uma coisa para ele. Faltava um dos principais dos mandamentos na vida daquele jovem. Qual que é? A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né? E isso aquele jovem não fazia. Porque a Bíblia diz que Jesus fez um teste com ele, falou para ele: então, te falta só uma coisa. Vende tudo que você tem e dê aos pobres, e você terá um tesouro comigo no céu. A Bíblia diz que ele foi sendo contrariado com aquela palavra, se virou e foi embora. Desprezou. Ou seja, porque ele tinha apego naquilo. Não era pelo fato dele ter, mas era o fato dele se apegar. Às vezes tem pessoas que não têm nem muito, mas o pouco que ela tem uma idolatria, ela tem um apego, ela tem uma ganância, né? Ela tem uma adoração pelo pouco que ela tem. É isso que a Bíblia condena. Por outro lado, às vezes tem pessoas que têm muito, mas para ela não faz diferença. Não faz diferença. É uma pessoa que é generosa, é uma pessoa que ajuda os outros, é uma pessoa que na obra de Deus ela é fiel. Então, e não é isso que a Bíblia está condenando. A Bíblia está condenando a pessoa ela se apegar, não ela ter, tá? Não é errado a pessoa ter dinheiro, financeiramente ela ser próspera, gozar de prosperidade financeiramente, não há problema algum. O problema é a pessoa, eu vou repetir, ela se apegar àquilo. Porque vamos dar um exemplo. Vamos supor que existe um cristão que ele é um médico renomado, que ele é um advogado renomado, né? Ou talvez ele é um dono de uma rede de empresas, como tem cristãos que são dono de rede de empresas, né? Tem cristão que é dono de supermercados, tem cristão que é dono de lojas, né? Então você acha que Deus ele está condenando ele por causa disso? De forma alguma. Mas a Bíblia iria condená-lo se ele fosse apegado a isso. Jesus ele tinha vários tipos de seguidores, de todas as classes, né? Talvez a gente fala muito só dos 12 discípulos, né? Que Jesus separou para o seu ministério, mas a Bíblia não fala só dos 12. Não era só os 12 que seguiam Cristo. Os 12 discípulos foram separados para o ministério da pregação. Sim, mas Jesus ele tinha outros seguidores. Por exemplo, havia um homem que a Bíblia diz que era discípulo de Jesus em secreto, chamado José de Arimateia, que era um homem importante, era um homem político, era um homem influente. Tanto que a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o próprio José de Arimateia, ele intercedeu pelo corpo de Cristo diante de Pôncio Pilatos, porque ele era um homem influente, era um homem político. E se não fosse esse José de Arimateia, Jesus ia ser tratado como qualquer, como indigente, né? Como os outros não, perdão, né? Como os bandidos que foi ali crucificado com ele foi. Eles foram tratados como qualquer um, como um animal que morreu, joga em qualquer lugar, né? Jesus ia ser tratado como um indigente. Mas, por causa desse José de Arimateia, que era um homem influente, era um homem bem-sucedido, um homem renomado, Jesus foi enterrado no tempo que ele ficou ali, né, morto. Jesus foi posto num sepulcro da família de José de Arimateia, que era um homem importante. A Bíblia diz que Jesus e os discípulos eram sustentados por algumas mulheres que tinham posses, que era Maria Madalena, a Joana e outras mulheres.
que eram pessoas esposas de homens conhecidos, eram mulheres de pessoas bem-sucedidas. Joana mesmo era esposa do procurador de Herodes, um homem chamado Chuza, que era procurador de Herodes. Era uma pessoa que era seguidora de Cristo, que ela servia Jesus e os discípulos com seus bens, ou seja, com ofertas, né? Então, meu amigo e minha amiga, e a roupa que o nosso Senhor usava era o linho. Na época, o linho era um dos tecidos mais caros que existia. Tanto que a Bíblia diz que quando Jesus ele foi crucificado, 2 soldados que colocaram ele numa cruz, eles começaram a tirar sorte para saber quem ia ficar com aquelas vestes. Ou seja, meu amigo e minha amiga, se Jesus estivesse usando um trapo, você acha que os 2 soldados iriam brigar por causa de trapo? Né? Alguém briga por causa de trapo, por causa de coisa que não tem valor? De jeito algum. Então a gente tem que entender que Jesus ele tinha vários tipos de seguidores, desde os mais simples até os mais bem-sucedidos. Vamos trazer para os dias de hoje, desde do gari, né, o coletor de lixo, até o executivo. Jesus tinha vários tipos de seguidores. Jesus tem seguidor hoje na política, Jesus tem seguidor renomado, que é empresário, advogado, médico, político, já falei, né? Professor, delegado, policial, locutor, né? Atores, atrizes, apresentadores, enfim. Desde as pessoas mais simples, né? Que é o faxineiro, muitas das vezes, até o executivo. Jesus tem todo tipo de seguidores. Jesus não é contra você ter condições boas. Jesus é contra você se apegar a ela, tá bom? A Bíblia diz que Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, Lucas era o quê? Era médico. Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus, o que ele era? Cobrador de imposto, né? Zaqueu, aquele que Jesus falou, eu vou descer, desce depressa que hoje me convém ficar em tua casa, tá? Em Lucas 19, você pode ler lá. Quem que era o Zaqueu? Era um homem público, um homem bem-sucedido, um homem que tinha posse, né? A Bíblia diz que ele estava disposto a vender os seus bens e dar metade aos pobres, né? Então ele era um homem que tinha. Então, meu amigo e minha amiga, para resumir nossa mensagem, Jesus não é contra quem tem, tá? Jesus é contra quem é apegado, tá certo? Então, para a gente encerrar, olha lá o que a Bíblia diz, ó. 1 Timóteo, eu vou ler na NTLH, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz assim, ó, pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de mal, de males, né? É mais de um mal, não é só um mal, são males no plural, né? E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, ou seja, espírito de ganância, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Ou seja, o que é querer tanto? É aquele espírito ganancioso. A pessoa, quanto mais tem, para ela não é suficiente, ela é capaz de tudo para poder ter. É isso que a Bíblia é contra, o amor ao dinheiro. A pessoa fazer do dinheiro o Deus dela, não o dinheiro ser o servo dela. Jesus até disse que nós não podemos servir a 2 senhores. Ou a pessoa serve a Deus ou as riquezas. Ou seja, ou a pessoa ela tem o coração nas coisas de Deus ou no dinheiro. Ou seja, é isso que a Bíblia é contra. É o apego, tá bom? Não a pessoa ter. Ok? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.
Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.